deveria aprender mais sobre pelve, sobre musculatura do assoalho pélvico, sobre ligamentos, sobre o que move no trabalho de parto, o que move no parto. Então, a gente precisaria ter mais consciência sobre isso, sobre o que é a pelve da mulher, para que a gente possa atender um trabalho de parto com maior precisão, com um olhar diferente, fora exclusivamente de contração, entendendo que a pelve faz parte desse processo, do processo de gestar e parir, e que pode ter impactos, até para a sutura, né? Quanto que a gente não está embasado em musculatura sobre o que é sutura ou não, sabe? Juntar o que com o que, sutura ou não sutura. Então, a nossa formação, ela é muito deficiente, isso é fato, a gente não tem. Então, eu gosto muito de aprender com profissionais da fisio, por exemplo, que eles falam muito sobre pelve. Assim como eu gosto muito de aprender com profissionais como um todo. Então, eu posso listar aqui médicos e não médicos, que são pessoas que eu sigo e que eu estudo. Então, a Melânia Morim é uma das médicas que eu sigo, Jorge Kuhn é um dos professores que eu aprendi muito, sabe? O próprio Braulio, que fala muito sobre parte técnica, que vai vir fazer uma live comigo. Eu gosto muito de ter por perto profissionais como ele, profissionais como as médicas que estão na comadre. Eu sigo, né, como eu falei, a Melânia, que é uma pessoa que me refere, que eu gosto de todas as partes, principalmente de evidência científica que ela traz, sabe? Então, eu não tenho nenhum problema com profissionais médicos e não médicos. Então, hoje, essa semana, os profissionais da comadre teve um treinamento com a Fono, com a Marta, que é uma parceira, para falar sobre o freio, qual indicação que a gente avalia ou não, freio curto ou não, necessidade de cirurgia ou não. Ela foi capacitar as enfermeiras, as pediatras da comadre, justamente para a gente fazer uma avaliação muito mais precisa e mais certeira sobre as indicações. E aí, mas o que eu não concordo, e eu quero deixar muito claro, o que eu não concordo, é que não dá para outro profissional dizer qual é a minha função, né? Treinar profissionais para treinar enfermeira, médico treinar enfermeira para fazer atenção ao trabalho de parto. Então, eu acho que a gente precisa se referenciar em profissionais que fazem o que a gente faz. E eu acabei juntando, né, colocando, né, uma das coisas que eu muito falo sobre machismo e feminismo, e que muita gente fala, isso não tem nada a ver, e que para mim tem tudo a ver, e quem é mulher sabe como que é difícil ser mulher, quem é enfermeira sabe como é difícil ser enfermeira, e as dores são nossas, né? Então, se as dores são nossas, nós precisamos nos colocar e nos capacitar e buscar aliviar essas dores para que a gente possa se fazer presente, que a gente possa se fazer referência. Porque eu acho que falta muita referência para a gente, sabe? Por exemplo, de enfermeira. A Maíra Takamoto é uma enfermeira que eu aprendo muito com ela e gosto muito de seguir as coisas que ela fala, porque é uma pessoa extremamente inteligente, uma enfermeira num outro lugar, sabe, que é baseada em evidência científica, e eu acho que é nisso que a gente precisa estar. Se eu falar da Gayle, a Gayle também é uma enfermeira, né, aquela foi criadora do Spinning Babies, e ela fala especificamente de pelve, de movimento de parto, e quanto que eu não aprendi com a Gayle, e quanto que eu não aprendo com a Gayle ainda, sabe? Então, tem muitas enfermeiras muito boas na sociedade para que a gente possa se referenciar. Aqui no Brasil, sabe? A gente tem enfermeiras boas. A Tatiana Franklin, que está lá no Nordeste, ela é muito boa. E aí a gente precisa se referenciar e se juntar a essas pessoas para que a gente possa trazer força para a nossa profissão, para que a gente possa trazer força para a atuação da enfermagem, da enfermeira obstetra dentro da instituição. A gente tem uma enfermagem muito machucada. Eu acho que essa é a palavra, machucada. Assim como o feminino, a mulher na sociedade, ela é muito machucada. E é por isso que a gente acaba sendo muito reativa. Porque a gente foi muito machucada ao longo do tempo. A gente foi muito machucada ao longo da vida, né? E faz com que a gente seja muito reativa.
E quando a gente precisa encontrar as nossas forças para que a gente possa entender quais são as nossas dores e ressignificar essa dor. Então, o que eu acho que a gente precisa, quanto enfermeiro, é melhorar quanto um todo. A gente precisa, buscar profissionais de referência na enfermagem que a gente possa seguir e valorizar. Dois, a gente precisa estudar. Infelizmente, tristemente, a nossa formação é muito deficiente, sabe? A gente vê ainda formação de enfermagem obstétrica, de pós-graduação, que fala mal do parto domiciliar, que é direito da enfermeira obstetra, de acompanhar, né? Está dentro da lei do exercício profissional. Então, ao invés de a gente ter formação de pós-graduação em enfermagem obstétrica falando mal de parto domiciliar, a gente deveria ter profissionais que atuam em parto domiciliar dentro das especializações, para que a gente possa transformar essas pós-graduações. E assim a gente possa transformar a formação das pessoas, né? Então a gente não tem isso, a gente tem essa cultura de falar mal e de minimizar e de excluir as pessoas que não estão alinhadas com aquilo que a gente acredita, simplesmente, sei lá por quê, de proteção, eu acho que é de proteção, porque como eu não faço e como eu não tenho clareza sobre isso, eu prefiro falar mal. Então é melhor eu falar mal do que eu apoiar, ou eu falar assim, ó, não tenho uma opinião formada sobre isso. Porque é super válido a gente falar, olha, não tenho uma opinião formada sobre isso ainda. Por que todo mundo tem que ter opinião formada sobre, por exemplo, parto domiciliar? Como todo mundo tem que ter ainda uma opinião formada sobre a formação mesmo, sabe, de profissionais da enfermagem obstétrica por profissionais médicos? Não, eu preciso estudar mais, eu preciso pensar, eu preciso refletir mais sobre o assunto. E conforme a gente reflete mais sobre o assunto, mais amadurecido a gente fica para poder se posicionar. Então, são coisas que a gente precisa aprender e não simplesmente repelir. Então, a gente precisa estudar mais sobre isso, né? A gente precisa estudar mais a parte técnica. Eu vejo profissionais da enfermagem obstétrica não sabendo a fisiologia do parto. E isso não é novidade. A aula de fisiologia de parto que eu fiz ano passado, que foi uma aula gratuita, que foi para mais de 5.000 enfermeiros, sabe, gente? Foi muita gente. E foi uma aula extremamente técnica, que as pessoas falam muito para mim, tipo assim, Karina, nunca tinha ouvido falar de 1/3 das coisas que você falou, sendo que são profissionais da enfermagem obstétrica. Então, as enfermeiras obstétricas não sabem os hormônios do trabalho de parto, tirando o estrógeno, tirando ocitocina e prostaglandina. E haja lá a prostaglandina. Mas não sabe como faz estímulo para eles de uma maneira não intervencionista. Não sabe como o bebê se posiciona na pelve, sabe? Então, a gente precisa estudar evidência científica.